Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de SIM-AM avançado, Plano Plurianual, sob o enfoque do SIM-AM, o SIM-AM que é o principal sistema de prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, formadas por meio do SIM-AM. A gente vai falar nesse módulo sobre o Plano Plurianual, que em 2025 todos os municípios do estado do Paraná vão ter que elaborar o projeto de lei do Plano Plurianual. E nos próximos módulos, nos próximos cursos, nós vamos falar de outros assuntos referente à contabilidade pública. Mas não é o foco do nosso curso. Nosso foco já, como o próprio nome diz, é o SIM-AM avançado. Então você já tem um conhecimento desse SIM-AM, já sabe corrigir erros. O nosso foco aqui é demonstrar as tabelas e interligar com o plano plurianual que vai ser elaborado em sua entidade em 2025, pessoal. Então, se você tem dúvidas, se você chegou até aqui e não sabe trabalhar no SIM-AM, não sabe corrigir erros, não entende o que é esta ferramenta de prestação de contas do Estado do Paraná, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, eu recomendo você entrar em contato comigo para adquirir o nosso curso de SIM-AM direto ao ponto, que fala sobre a correção de erros. Pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre os instrumentos de planejamento. Vamos falar sobre o plano plurianual, que é um plano de médio prazo. Então a gente falou sobre os 3 instrumentos de planejamento, uma parte bem resumida, porque o nosso foco no curso é mostrar na prática as tabelas do SIM-AM, como que essas informações vão ao SIM-AM, para que você possa entender como que faz essa ligação do conhecimento que você possui, o conhecimento que você adquiriu estudando para concurso público, o conhecimento que você adquiriu fazendo cursos, o conhecimento que você tem aí no seu departamento de planejamento e como que essas informações, todo esse conhecimento vai ser enviado ao CM para a prestação de contas, para o Tribunal de Contas acompanhar esta questão de planejamento dentro da sua entidade. Pessoal, agora a gente vai rapidamente mostrar quais são as tabelas do módulo Planejamento e Orçamento. Falamos sobre os 3 instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, e como que está previsto lá no SIM-AM esta informação, esse envio dessas informações relacionado a esses 3 planos. Lá no SIM-AM, você vai ter tabela de programa, tabela de movimento programa. Você vai aprender tabelas importantíssimas, que são fundamentais para o fechamento do SIM-AM no seu módulo de planejamento e orçamento. Vou falar sobre a tabela programa. Tabela programa, o objetivo da tabela programa é captar o cadastro geral dos programas aprovados através da Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Municipal da Saúde, Plano de Ações dos Direitos da Criança e do Adolescente. São esses planos que são obrigatórios para as entidades, para os municípios. O seu município tem que ter um plano municipal de saúde, que ele tem que ser correlacionado com as informações contidas no PPA. Movimento de indicador é a 4ª tabela. A gente criou um indicador e agora a gente vai detalhar esse indicador. Objetivo: captar os registros da movimentação, da inclusão, alteração, cancelamento do rol de indicadores do plano plurianual. Periodicidade mensal. Aqui nós temos a estrutura da tabela, ID pessoa, código de identificador, ou seja, código 1, código 2, código 3, o código de controle leiato, que é o plano plurianual, número de movimentos, se é o primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto, tipo do movimento, a data do movimento, se ele foi alterado, se ele foi criado é o primeiro dia do ano. Então aqui a gente vai usar como exemplo o indicador empresas ativas no município. Ou seja, você cadastrou o indicador na tabela preenchimento dos valores relacionados a esta tabela de metas anuais LDO. Aqui nós temos o objetivo dessa tabela, captar o anexo de metas fiscais da LDO, visando observar o contido no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Você vai mandar ele na remessa de janeiro
a primeira remessa do ano. Mas vai informar o Tribunal de Contas esses valores referentes às metas fiscais. Temos a estrutura da tabela, uma tabela bem grande, tem várias informações nessa tabela, são informações que você vai preencher dentro do teu sistema, como, por exemplo, o código do layout, que é o código do layout da Lei de Diretrizes Orçamentárias, temos aqui o ano de referência, 2022, 2023, e vocês vão perceber que não é difícil nós entendermos o que significa cada uma dessas tabelas e como que você vai fazer o preenchimento aí dentro da sua entidade. Pessoal, como em todas as aulas eu falo, eu recomendo, eu gostaria que vocês identificassem dentro do sistema de vocês, seja qual sistema for que vocês utilizam aí no seu município, aonde, em qual local que vocês preenchem essas informações. O nosso objetivo não é falar de determinado sistema específico, mas se vocês entenderem o que significa cada uma dessas tabelas e conseguirem localizar dentro do teu sistema, é aquela situação que se aumentou o repasse de Fundeb para o seu município, consequentemente vai aumentar o valor da dedução do Fundeb, portanto aqui nós chegamos ao valor de 250 mil, temos o primeiro resultado, que é o saldo final do aumento permanente da receita, que é 11.250. Tá, pessoal? Acompanhe o raciocínio comigo. E agora nós temos código de aplicação outras áreas, tá? Desdobramento 00, perceba aqui desdobramento 00, seria detalhamento a classificar, código de detalhamento, título a classificar, e aqui nós temos a fonte padrão STN, que é a fonte padrão da Secretaria do Tesouro Nacional, que se refere a transferências da União referentes a participações e exploração de petróleo, código 720, está aqui o código 720, essa informação eu gerei como exemplo. Pessoal, todas essas tabelas do módulo planejamento e orçamento, a gente bateu uma por uma, cada uma dessas tabelas, como eu comentei lá na primeira aula referente às tabelas. Seriam aulas pesadas, bater tabela por tabela não é fácil, a gente falar sobre cada uma delas não é fácil, a gente acaba cansando, você que está ouvindo, você acaba cansando, mas eu acho que é fundamental a gente entender essas tabelas do Tribunal de Contas, afinal, é o órgão que nos fiscaliza. E não adianta o município fazer um planejamento estratosférico em relação às despesas, receitas públicas, o que ele vai fazer se você não souber como compactar essas informações para enviar para o CIAM. Então você agora pode fazer um planejamento da sua entidade já pensando nessas tabelas, pensando na tabela programa, pensando na tabela indicador, pensando nos valores de projeção da receita, pensando, por exemplo, alimentação e nutrição, que é uma subfunção que até mesmo o CIOPS cobra, a questão de vigilância em saúde. Tudo que se refere às questões de saúde você pode vincular com esse programa. Aqui eu coloquei como exemplos alguns programas. Lá no nosso arquivo em Excel, eu coloquei vários exemplos aqui que você vai ter acesso só para você pensar e para você tentar raciocinar a realidade do seu órgão. Por exemplo, temos exemplos de programas sociais, programa de Bolsa Família, auxílio financeiro para as famílias carentes, programa de assistência à saúde, atendimento médico, odontológico para a população carente, é um programa de proteção social, programa social que o seu gestor pode aplicar aí no seu município, programa de educação infantil, programa de habitação, construção de moradias para famílias de baixa renda, programa de segurança alimentar, programa de infraestrutura, programa de pavimentação de vias, aqui, mas o teu próprio sistema ele já vai gerar essas informações. O teu próprio sistema, quando você começar a preencher os indicadores, ele vai ter as opções, se vai ser pessoas, metros quadrados. Então, você não precisa colocar numa planilha Excel. Já vai preenchendo o sistema. Quando você for conversar com o departamento de planejamento, você que é do departamento de planejamento, quando você for conversar com o teu gestor público, já vai preenchendo no sistema essas informações, para facilitar o trabalho. O próprio sistema vai dar as opções
para você selecionar se é pessoas, se é metros quadrados, e muitas vezes ele não vai nem deixar você preencher algo errado, porque as tabelas, elas se vinculam. A gente está chegando à nossa última aula. Eu acredito que foi bem interessante a gente conversar sobre todas as tabelas antes de mostrar a parte teórica, porque agora vocês vão conseguir fazer essa relação da teoria com as tabelas do CIEM, tá, pessoal? Pessoal, então vamos conversar agora, trocar uma ideia sobre o plano plurianual, com alguns conceitos que nós já conversamos, e eu não tenho dúvidas que vai ser de grande valia essa última aula para que você possa finalizar todo esse conhecimento que você adquiriu junto ao curso do CIEM Avançado, Plano Plurianual. A LDO são metas para o ano e a LOA transforma em recursos, em valores, essas metas e também tem validade de um ano. Nós conversamos no momento que nós estávamos fazendo análise das tabelas do CIEM, como que faz essa interligação, quais tabelas que interligam o plano plurianual com a lei orçamentária anual. Então, essa participação popular é de extrema importância dentro aí do seu município. Então, procure, no momento que você for fazer o planejamento do PPA, fazer esses questionários, fazer audiências públicas, dar a transparência de quais são as necessidades da população para esses 4 anos de governo. Vocês que muitas vezes não se depararam ainda na elaboração do plano plurianual. Às vezes tem um gestor novo que não tem esse conhecimento, assumiu um departamento, pessoas novas no departamento de planejamento e não sabe nem como começar o PPA. Aqui tem um passo a passo, algumas dicas que você pode implementar aí no seu município. Monitoramento do PPA atual. Então analise o último plano plurianual que foi executado. Verifique lá como está a situação do PPA antigo, se foi atingido aquelas metas do gestor antigo, junto ao Tribunal de Contas por meio dessas 45, 50 tabelas que estão no módulo Planejamento e Orçamento. Pessoal, agradeço a atenção de vocês neste curso do PPA, da LDO e da LOA. A gente conversou sobre esses 3 instrumentos de planejamento, focando mais no plano plurianual. Eu espero que esse curso seja de grande valia para você, que você tenha adquirido um pouco mais de conhecimento, você que é contador, você que trabalha no departamento de planejamento,